Abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis. Será projetado também. Você pode acompanhar em sua Bíblia ou na projeção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Semana passada finalizamos a nossa série no livro de Josué. Estacionamos em Josué desde o primeiro culto do ano. Foram 4 meses. Não fizemos todo o livro, toda a exposição de Josué levaria mais tempo. Mas foram 4 meses expondo Josué para os irmãos e aprendemos lições valiosíssimas para a nossa igreja. Finalizamos com o último sermão de Josué, ele sabendo que estava já na antessala da morte, e tinha chegado o fim dos seus dias, ele, ao invés de fazer outra coisa qualquer, de se retirar, de fazer umas férias, de ir para um lugar de repouso, a Bíblia diz que ele convocou a igreja para uma assembleia, para um culto. Em seus últimos dias de vida, ele se dedicou para fazer sua última pregação, seu último sermão. Um sermão que convocava o povo a manter-se fiel diante do Senhor e lembrava ao povo que não há outra opção senão servir o Deus verdadeiro. Josué, ele dedicou boa parte do seu sermão desmoralizando, digamos assim, desmascarando os falsos deuses, tanto da terra do pai Abraão, como do Egito, como dos cananeus. Josué mostrou como que o Senhor demonstrou seu poder, sua soberania acima desses deuses e humilhou esses deuses. E no final Josué fez a seguinte indagação, ou a seguinte proposta: vocês querem voltar e servir aqueles deuses que os vossos pais serviram? Como, digo eu, né? Depois dele ter humilhado, ter lembrado que o histórico daqueles deuses era um histórico de fracasso diante do Senhor dos exércitos. Aprendemos semana passada que, na verdade, Josué não estava dando uma opção. Não era uma opção de escolha que o povo tinha entre adorar outros deuses e adorar o Deus de Israel. Não era isso. O que Josué estava dizendo é o seguinte: vocês não têm outra opção. Ou vocês adorem ao Deus, ou vocês vão servir o Deus de Israel, ou vão servir esses falsos deuses que foram ridicularizados ao longo da história. Ele termina o seu sermão dizendo o seguinte: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E falamos muito sobre o que é a casa servir ao Senhor, o que é uma família servir ao Senhor. Eu destaco, por um ponto que eu falei semana passada, que uma família serve ao Senhor quando ela tem um propósito no reino de Deus. Uma família não existe para outras finalidades. Uns acreditam que a família existe apenas para socializar. Outros acreditam que a família é apenas um lugar de segurança, de fortaleza, de consolo. E é verdade que a família serve para isso. Mas a família, em especial a família do cristão, precisa ter uma missão, um propósito que vai para além desses propósitos terrenos, que é servir a causa do Senhor, que é servir a causa do Evangelho, é tomar o seu lugar no reino de Deus e a sua função nesse grande exército, nessa grande batalha. Isso nós aprendemos. Corremos o sério risco, eu alertava isso semana passada, corremos sério risco de chegar ao final dos nossos dias e fazer um retrospecto de nossa trajetória e da trajetória de nossa família e chegarmos à conclusão de que nós não temos contentamento naquilo que nós fizemos ao longo de nossas vidas. Porque esquecemos de servir ao Senhor. Nos contentamos com isso aqui, com a reunião domingo de manhã. Nos contentamos em nos reunir com a congregação domingo de manhã apenas. E achamos que isso basta, que é suficiente. E não é, irmãos. Não é. Se não vivermos para Deus, se nossa vida não for toda entregue ao Senhor, se não vivermos para o louvor da sua glória, se não vivermos para a intenção da proclamação e expansão do seu reino, e mobilizarmos a nossa família, pelo menos aqueles que ainda estão debaixo do nosso controle, para esse propósito também, corremos sério risco de chegar ao final da nossa vida. E ao invés de chegarmos ao final de nossa vida igual Josué chegou, com aquela certeza de que ele cumpriu a sua missão, nós chegaremos ao final de nossa vida com a frustração de quem poderia ter servido melhor, ter congregado melhor, ter amado mais, ter servido mais na mão do Senhor.
Então, semana passada, mesmo sem a gente programar, não foi programado. Iniciamos a série em Josué no início do ano. Sem a gente programar, acabou que o último sermão, já no mês de maio, tratava da família, que é justamente o que nós iremos tratar ao longo desse mês. O mês de maio inteiro estaremos também dedicando a exemplos de outras igrejas, dedicando ao trato de nossas famílias, porque entendemos que as nossas famílias não apenas necessitam de um tratamento bíblico, como entendemos também que em muitos lugares o que pensam que é um tratamento bíblico não é. Não é. Estão tratando nossas famílias com terapia, estão tratando nossas famílias com programas, estão tratando nossas famílias com psicologia, enquanto que nossas casas precisam é do Evangelho, é de compreender o Evangelho, de entender a mensagem da cruz, e assim seremos todos transformados dentro de nossa casa. Amém? Para tanto, vamos fazer uma leitura no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8. Capítulo 17 de 1 Reis, do versículo 8 ao 16 apenas, que diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-no aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Vamos falar com Deus. Te agradecemos, Senhor, pela leitura de tua santa palavra mais uma vez aqui em nosso culto. Mas clamamos pela atuação poderosa do Espírito Santo, nos dando a iluminação necessária para compreendermos a tua vontade, ó Pai. Trabalhe nesse momento, ó Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O profeta Elias é um dos maiores nomes da história de Israel. E ele exerceu o seu ministério em um dos piores momentos da história. Quem reinava em Israel nos dias de Elias era o terrível Acabe, um dos piores reis que já existiram na história. Para os irmãos terem noção, a própria Bíblia define Acabe como o pior rei que reinou até ele. Antes dele, Israel só teve reis maus. Israel, que eu falo aqui, é o reino do norte. Os irmãos vão lembrar que depois da morte de Salomão, a nação foi dividida entre reino do sul e reino do norte. A partir de então, o reino do norte ficou com o nome de Israel, mas a capital era Samaria. O reino do sul passou a se chamar Judá, e a capital era em Jerusalém. O norte eram tribos rebeldes, que romperam com a linhagem de Davi. Então, desde o primeiro rei até o último, só tiveram reis maus. O sul não, em Judá, oscilava, alternava, reis bons e reis maus.
Mas no norte não, Israel, somente reis maus subiram ao trono, e um pior do que o outro. E o texto bíblico diz que Acabe foi pior do que todos aqueles que vieram antes dele. Acabe casou com Jezabel, já afrontando a vontade do Senhor. Jezabel não era da linhagem, Jezabel não era da aliança. Acabe foi no meio de um povo pagão e no meio da idolatria pegou uma mulher para si. E aconteceu o que normalmente acontece em um casamento misto. Normalmente acontece um casamento misto. A parte incrédula, a parte ímpia, a parte pagã consegue convencer o homem da aliança, o servo de Deus, a filha do Senhor a abandonar sua fé. Acabe não era tão servo de Deus assim. Mas fato é que a partir do casamento de Jezabel, o que era ruim piorou. E Acabe, junto com sua mulher Jezabel, introduziram o culto a Baal em Israel. Algo impensável até então. O povo era fragilizado em sua fé, tropeçava em sua fé, mas chegar ao ponto de abandonar o culto ao Senhor, introduzir um falso Deus dentro da nação de Israel, era um absurdo impensável. Mas foi isso que eles fizeram. E o fato do rei Acabe ter pecado, e o pior, ter incentivado a nação toda a pecar também, fez com que o Senhor levantasse o profeta Elias. Elias apareceu do nada no texto bíblico. No início do capítulo 17 diz assim: e Elias, o tesbita, nós não sabemos da sua família, não sabemos que cidade é essa, Tesbe. Elias aparece do nada, um desconhecido, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, mas ele se levanta em um nome do Senhor para afrontar o rei e para pôr pôr freio nas práticas pecaminosas, nessa decadência espiritual de toda a nação. A primeira ação de Elias como profeta, a primeira ação de Elias em seu ministério foi ridicularizar o falso deus Baal. O falso deus adorado pelo rei, pela rainha e agora por grande parte da nação de Israel, através de Elias ele foi ridicularizado. No primeiro versículo do capítulo 17, diz que Elias anunciou ao rei que ele iria fazer parar de chover. Quando Elias encontra o rei, ele dá essa notícia para o rei: rei, a partir de hoje não vai chover mais. O texto diz que nem chuva, nem mesmo orvalho cairia sobre a terra. E por que isso era uma vergonha para Baal? Eu vou explicar. Era uma vergonha porque Baal era justamente o deus da tempestade, o deus da chuva, o deus da fertilidade. Os homens, a começar do rei, confiavam suas lavouras à chuva que Baal enviaria. Confiavam sua vida ao clima que Baal iria proporcionar para eles. Em uma cultura agropastoril, nada é mais fundamental do que chuva. Elias aparece nesse cenário de paganismo, de idolatria, e fala o seguinte: eu vou mostrar para vocês que Baal não existe, não é nada. Eu vou mexer justamente no ponto forte de Baal, naquilo que vocês acham que é a fortaleza dele. Eu vou descaracterizar esse Deus que vocês estão servindo. Ele é o Deus da tempestade, ele é o Deus da chuva, ele é o Deus da fertilidade, então vai parar de chover, até o Senhor ordenar que chova novamente. Elias estava provando que só existe um Deus da tempestade. E não é Baal, nem Thor. Elias estava provando que só existe um Deus da vida. Só existe um Deus da fertilidade. Só existe um Deus provedor. E não era Baal. Durante o período que a seca castigou Israel, o Senhor ordenou que Elias se refugiasse em um lugar que tivesse água. O Senhor enviou Elias para um lugar que tivesse água. A Bíblia diz que corvos alimentavam Elias, trazendo carne, trazendo comida, 2 vezes por dia.
Mas o texto diz que a seca se estendeu a tal ponto, a seca castigou a terra de tal ponto que até aquela fonte que Elias bebia água secou. E quando aquela fonte secou, preste atenção, uma fonte, uma provisão de Deus, um escape de Deus, foi Deus quem ordenou que Elias fosse para aquela fonte. Mas mesmo fonte dada por Deus, mesmo escape providenciado pelo Senhor, mesma provisão divina, pode secar se o Senhor quiser. E a fonte secou. E quando a fonte secou, entra no texto que nós lemos hoje, a partir do versículo 8. Quando a fonte secou, o Senhor falou com Elias mais uma vez. E no versículo 8, agora acompanhando o texto que nós lemos, diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Irmãos, era uma ordem difícil de entender. Difícil de entender. Não fazia sentido nenhum. Elias estava passando necessidade. Elias deveria estar com fome já e sede. O Senhor, em tese, deveria aparecer para Elias e falar: Elias, eu tenho um plano agora melhor. Eu vou te levar para um lugar de abundância. Tem uma casa com fartura. Tem uma cisterna lá com água em abundância, um poço artesiano, que nunca vai lhe faltar água, Elias. Mas a proposta de Deus era outra. A proposta do Senhor era que Elias se levantasse dali e fosse para fora de Israel, que já era um espanto. Fosse para o meio de um povo pagão, em Sarepta, próximo de Sidom. Nós conhecemos as profecias Sidom, Tiro e Sidom, por causa daquelas profecias do profeta de destruição da cidade de Tiro e Sidom. Ele vai para próximo a Sidom, a cidade de Sarepta, o povo pagão, e pior, para uma mulher viuvez, era sinônimo de pobreza. Uma mulher viúva era o sinônimo de uma mulher pobre, sem recurso. No meio de uma seca, então ela não teria provisão nenhuma, porque as cidades, os reis, providenciavam um sustento para as viúvas, mas numa seca ninguém tinha sustento para ninguém. Então as viúvas, os órfãos, eram os primeiros desamparados. Aí Deus aparece ao profeta e fala: eu tenho um plano para você, você vai para a casa de uma viúva. Não precisava ser profeta para saber que a viúva estava em apuros maior do que Elias, não é verdade? Mas era para lá que o Senhor o enviou. E o Senhor ordenou que Elias passasse um bom tempo lá naquele lugar, ou seja, que ele morasse ali. Procurasse auxílio de uma viúva. E morasse ali no meio de um povo pagão. Deus poderia ter providenciado uma viúva em Israel, faria mais sentido pelo menos. Mas o Senhor quis mostrar todo o seu poder, enviando o profeta para o lugar mais improvável, para procurar a pessoa mais improvável, para ali o Senhor agir. Resumindo até aqui, o Senhor ordenou que Elias saísse de um lugar de escassez e fosse para um outro lugar que aparentemente não era melhor, pelo contrário. Elias deveria ir para um lugar também de escassez, também de idolatria, mas com um agravante que era fora de Israel. Porque uma coisa eles tinham certeza: o Deus de Israel agia, operava em Israel. Então, por pior que fosse a crise econômica, por pior que fosse a escassez, a seca, mais fácil seria a gente compreender Deus agindo lá na Terra Santa. Mas como Deus não age da forma que faz sentido para a gente somente, ele oferece a Elias esse plano meio louco, meio sem sentido. Mas olhe para mim, ao profeta só cabe obedecer. Só cabe obedecer. Em obediência, Elias encontrou a mulher e lhe fez um pedido, ao versículo 10 e 11. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Só isso.
Aqui em nossa versão diz que a mulher estava apanhando lenha, porém numa tradução mais provável é que ela estivesse apanhando gravetos. Ela não tinha condições de apanhar lenha, ninguém apanhava lenha na porta da cidade. Não havia comércio de lenha à porta da cidade. O que havia à porta da cidade era transporte de lenha. Então, no fluxo do próprio transporte, era comum cair pequenas lenhas, gravetos, à porta da cidade. Aquela pobre viúva estava na porta da cidade pegando gravetos. Veja, irmãos, que situação de calamidade. Uma viúva pobre, na porta da cidade, juntando gravetos que caíam do transporte de lenha. Ela só queria, preste atenção, ela só queria o suficiente para fazer uma pequena fogueira e cozinhar poucas coisas que tinha em casa para fazer sua última refeição e morrer em paz com seu filho. Só isso que ela queria. Que tragédia. Que tragédia. Nesse momento, Elias pediu simplesmente água, pão e água. Um pedido simples, pois era comum a prática da hospitalidade, mesmo a estranho, principalmente à porta da cidade, que é por onde passava-se muito estrangeiro. Então não era apenas em Israel, em outras regiões era comum essa prática da hospitalidade. O homem pediu um pouco d'água, a gente está em seca. Possivelmente ela não tinha água em abundância guardada em casa, mas ainda assim ela foi pegar o que ela tinha em casa para dar a Elias. Mas quando Elias pediu um pedaço de pão, ela deve ter olhado o seguinte, mas já é demais. Quando Elias pediu um pedaço de pão, ficou evidente, ficou explícito que aquela situação era mais trágica do que se podia imaginar. O versículo 12, ela respondeu o seguinte, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos, 2 pedaços de lenha, 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-los-emos e morreremos. Esse é o plano. Esse é o plano de quem já deveria estar cansada de lutar contra a crise. Sabe-se lá quanto tempo ela já foi à porta da cidade pegar lenha, vivendo da esmola, vivendo da caridade de pessoas que agora não têm com que ajudar também. Não era que os seus amigos e vizinhos se tornaram insensíveis à sua dor, mas o problema é que todos estavam no mesmo barco. Todos estavam passando. Quando a crise chegou, trouxe tragédia para a casa de ricos e de pobres. Igualmente, o rico tinha mantimento um pouco mais, mas chegou uma hora que acabou para todo mundo. Para todo mundo. Então, o plano dessa mulher expressa todo o seu cansaço. Aquela pessoa que já estava cansada de todo dia ter que lutar por causa de um pedaço de pão. Então, eu vou comer o que eu tenho em casa, eu vou pegar o que eu tenho em casa, eu vou cozinhar, eu vou dividir com meu filho, e depois nós iremos sentar, iremos deitar, iremos morrer. Esse é o plano. Que tragédia! Que tragédia! E o pior, irmãos, é que ninguém na terra poderia mudar aquela situação. Ninguém. Não tinha nada que o governador pudesse fazer, o prefeito, o rei. Pior, não tinha nada que o Deus dela pudesse fazer naquele momento. Baal estava inoperante, como o rei estava inoperante, o governador, o prefeito, o bispo, o pastor, o líder, todo mundo, ninguém tem o poder de fazer chover. Ninguém. É evidente que tanto tempo de calamidade levou aquela mulher a perceber a inoperância, a ineficácia, a impotência de Baal.
Baal estava sendo desmascarado em sua terra, em sua própria casa. Deus estava envergonhando Baal em Israel e em fora de Israel. Por tudo isso, que a expressão da mulher era de desesperança. Ela sabia que ninguém poderia lhe ajudar, nem mesmo Deus de sua nação, o qual provavelmente ela devotou toda a sua vida, poderia lhe ajudar nesse momento. Conclusão: eu vou morrer. Não havia mais esperança. Vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-los-emos e morreremos. A resposta do profeta para essa mulher sem esperança foi tudo o que uma pessoa em angústia almeja ouvir. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas foi a resposta do profeta. Versículo 13, Elias lhe disse: não temas. Não temas. Não temas, duas palavras pequenininhas, mas de um poder gigante. Não temas, vindo da parte de Deus, tem o poder de uma luz poderosa que vem dissipar as trevas. Foi isso que aconteceu aqui. Essa mulher pobre, no momento mais sombrio de sua história, quando ela percebeu que acabaram-se todos os recursos e que nem mesmo seu Deus poderia lhe ajudar, ela ouviu da boca de um homem de Deus: não temas. Mas preste atenção, o que seguiu ao não temas foi um teste de confiança. O versículo 13 inteiro diz assim, Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Essa proposta do profeta não fazia o menor sentido. Se fosse um de nós ouvindo essa palavra de Elias, o que a gente responderia para ele? A gente ia falar: homem, escuta aqui, você deve ter algum problema de audição. Qual foi a parte de que não tem nada em casa que você não entendeu? Eu acabei de falar para você que o que tem não é suficiente para eu e para o meu filho. Você quer que eu faça um bolo para você e depois volte e coma, eu e meu filho? Qualquer um de nós demonstraria completa incredulidade naquele momento. É natural do homem essa incredulidade. É natural, isso é natural. Porém, antes que a viúva pudesse reagir como um de nós, o profeta completou o versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí as coisas mudam de figura. Elias deixou claro que era Deus quem estava agindo. Elias deixou claro que era Deus quem estava falando, não era um plano de Elias, não eram palavras de Elias, palavras que surgiram do seu coração, que brotaram em sua mente, não. Elias não estava sendo movido pela fome, nem pela emoção. Elias não estava sendo movido pelo estômago, nem pelo coração. A palavra Senhor que Elias usou aqui no original é Iavé, o nome santo de Deus, para não haver confusão. O que Elias estava dizendo é o seguinte: assim diz Iavé, assim diz Jeová, o nome santo de Deus. Então o profeta deixou claro que o Deus eterno, o grande Deus, o Deus todo-poderoso, era que estava falando com aquela mulher no pior momento de sua vida e a mais improvável das mulheres. Mais uma vez, se o Senhor estivesse falando a uma viúva de Israel, todos compreenderiam. É possível que lá em Israel tivesse inúmeras viúvas esperando ouvir a voz de Deus. Mas o Senhor vai no meio de um povo pagão, de um povo perdido e idólatra, e fala lá uma viúva. Bem mais tarde, Jesus lembra desse episódio no Evangelho de Lucas e diz o seguinte: não havia várias viúvas em Israel?
E o Senhor ordenou o profeta que fosse lá em Sarepta, lá no meio de um povo pagão. Seca, necessidade, viúva com filho, tinha Israel. Mas o Deus eterno, ele é Deus por causa disso. Porque ele não é Deus só de Israel. Ele não é Deus só de um povo, de uma nação. Deus não está limitado a agir nas fronteiras da Terra Santa. Porque ele não é Deus só da Terra Santa. Ele é Deus de toda a terra. Ele é Deus de todo o universo. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. E as palavras do Senhor eram consoladoras, continuando no versículo 14. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Percebam, irmãos, que Deus não prometeu abundância. O Senhor não prometeu que a farinha iria se multiplicar ao ponto de transbordar da panela, de forma que aquela mulher pudesse abrir um comércio de farinha. Deus não prometeu que o azeite iria se multiplicar ao ponto de transbordar da botija, ao ponto da mulher abrir ali um comércio de azeite. Não era isso que Deus estava prometendo. E Deus prometeu o seguinte, é que enquanto houvesse crise, haverá provisão. Enquanto houvesse crise, haverá provisão na medida certa. Prosperidade do Senhor, ou a prosperidade do Senhor, não seria vista em forma de abundância. Olhe para mim. Há vários episódios que o Senhor abençoou seus filhos com abundâncias. Não somos contra a prosperidade em abundância, mas nesse ponto, nessa situação, a prosperidade não seria vista de forma de abundância, mas seria vista em forma de o bocado suficiente para cada dia. Olha a benção. O Senhor garantiu que sua provisão duraria enquanto durasse a seca, até o dia que o Senhor fizer chover chuva sobre a terra. Que maravilha. A mulher simplesmente obedeceu. Versículo 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Ouvir, preste atenção. Ouvir, confiar e obedecer. Foi essa a sequência dos acontecimentos. Eu vou repetir. Ouvir, confiar e obedecer. Foi a sequência dos acontecimentos. Com isso, o resultado não poderia ser outro. Esse versículo acaba dizendo que comeram ele, Elias, ela, a viúva, e a sua casa, o seu filho, por muitos dias. Era a bênção de Deus, derramada sobre a vida de Elias e toda a casa da viúva por longo tempo. Mais do que isso, era o Senhor cumprindo a sua promessa. O versículo 16 termina dizendo que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Há momentos que Deus age de forma assombrosa. Há momentos que Deus faz milagres de forma maravilhosa. Há momentos que o poder de Deus é visto de forma espetacular. Não é verdade? Vimos isso no livro de Josué. O Senhor derrubando muralhas, o Senhor secando rios, o Senhor fazendo o sol parar, fazendo a lua parar. Coisas maravilhosas e espantosas aconteceram, porque há momentos que Deus age assim, de forma sobrenatural, de forma espantosa e maravilhosa aos nossos olhos. Mas aqui, irmãos, testemunhamos um verdadeiro milagre, a ação espantosa de Deus, mas que aconteceu de forma extremamente simples.
sem alarde, sem terremotos, sem barulho, apenas a provisão milagrosa do pão suficiente para cada dia. Não sobrava, não dava para estocar, mas também não faltava. Olha o milagre. Estou dizendo isso porque muitos acham que milagre é só chuva de pão. Chuva de pão. Pão em abundância. Deus faz assim? Faz, se Ele quiser. Lembra da pesca maravilhosa, depois que os discípulos, Pedro passou a noite inteira sem pescar nada, quando ele pescou, era tanto peixe que o barco quase afundou. Deus faz assim também. O que nós concluímos que para nosso bem-estar, para o nosso bem, Deus age da forma que Ele quiser, com muito ou com pouco, mas sempre com suficiente. Sempre com suficiente. E assim acaba o texto de hoje. Acabamos de ver o relato de um período da história de Israel que não chovia em lugar nenhum. A fome alcançou todos, a miséria por toda parte. O medo e o desespero provavelmente já estavam estampados no semblante de cada cidadão. A crise era generalizada, gerada por uma seca que castigava os povos, e tudo isso era plano de Deus. Porque o Senhor, o mesmo Senhor que dá abundância, também fecha o céu, se Ele quiser, pondo todos os homens em crise. A abundância vem do Senhor, mas olha para mim, a crise também pode vir do Senhor. Não adoramos somente na abundância. Por isso que o adoramos também na escassez. Por isso que também o adoramos na provação, no pouco também o adoramos. Porque Ele é o Senhor do muito e Ele é o Senhor do pouco também. Há vários momentos da história que o povo de Deus, não estou falando de outro povo, o povo de Deus experimentou situações duríssimas e até de tragédias por plano de Deus. O dia mais vergonhoso da história de Israel foi quando Jerusalém foi destruída. Nabucodonosor e Babilônia invadiram Jerusalém, destruíram os seus muros, profanaram o templo, incendiaram o templo, mataram os homens, violentaram as mulheres, e quem servia para o trabalho foi levado cativo para a Babilônia. O profeta Jeremias foi testemunha ocular dessa história. E ele, narrando tudo o que ele viu, nasceu o livro das Lamentações de Jeremias. O capítulo 2 e 3 do livro de Lamentações narra com detalhes tudo o que aconteceu naquele dia. E ele fala com riqueza de detalhes tudo o que ele viu, de forma que nos deixa aterrorizado. Mas em determinado momento do livro das Lamentações ele disse o seguinte: isso tudo porque a mão do Senhor o fez. Era a mão de Deus, coisa inconcebível para a nossa mente. A mão de Deus estava gerando tragédia na cidade santa, no povo santo. É a vara do Senhor alcançando o seu povo para a correção da forma que Ele deseja. O Deus que é todo amor, também é um Deus que se ira. Já falamos muito da ira de Deus aqui durante o livro de Josué. Mas o que nós aprendemos aqui agora, que o Senhor visita o seu povo com uma crise, e para castigar e para disciplinar, o castigo de Deus tem esse intuito, disciplinar, corrigir o seu povo. As nações ao redor também foram alcançadas e atingidas por essa vara do furor de Deus. A crise econômica que assolava a terra nos dias de Elias era fruto do pecado dos homens. O santo Deus estava visitando os homens com seu juízo por causa da idolatria deles. Porém, o que mais nos chama atenção no texto de hoje é que mesmo quando o Senhor está derramando sua ira, o seu juízo sobre um povo, ainda há espaço para a manifestação da sua graça. A ira de Deus não vai sozinha. No meio de todo esse derramado juízo, o Senhor estendeu suas mãos de graça e saiu de Israel, foi até no meio do povo pagão, alcançou a cidade de Sarepta, a uma mulher pobre e viúva, e alcançou a vida dessa mulher. No meio da desgraça, no meio do juízo,
No meio do castigo, a graça do Senhor também transborda, alcançando quem Ele quer e sendo derramada na vida de quem Ele quiser. O Senhor manifestou sua graça, se revelando a uma mulher desamparada, longe da Terra Santa. O povo de Israel, a começar pelo rei, estava afundado em idolatria. Mas o Senhor levou seu servo Elias até a cidade de Sarepta, porque lá, no meio de um povo pagão, havia uma mulher que estava sendo alcançada pela graça de Deus, pela graça irresistível do Senhor. Alguma coisa aconteceu, ou alguma coisa estava acontecendo, e antes mesmo de Elias chegar, a viúva já conhecia o Deus de Israel. Olha o versículo 12, vamos retornar no versículo 12. Depois que ele pediu pão e água, ela, porém, lhe respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Muitos acham que aqui poderia ser somente um juramento protocolar. Comum as pessoas fazerem juramento no nome do Deus da outra, não é verdade? Mas não faz sentido isso. Não faz sentido porque essa viúva não chama o Deus de Elias de um Deus qualquer. Poderia usar a palavra genérica para Deus, para Senhor, Elohim, por exemplo, para se referir ao Senhor. Elohim é um Deus, é um Senhor, como outros senhores na Bíblia. Mas ela chama o Deus de Elias pelo seu nome santo. No original, o que ela chamou de Senhor também é Yahvé. A mulher, em outras palavras, no original diz assim, tão certo como vive Yahvé, Deus de Israel, eu não tenho o que comer. Ela jamais falaria dessa forma se ela já não conhecesse de alguma forma o Deus de Israel. Ou seja, de alguma forma aquela mulher, aquela pobre mulher cercada de idolatria por todos os lados, provavelmente ela própria também serviu a falsos deuses por toda a sua vida. Porém, de alguma forma, ela já conhecia o verdadeiro Deus, o Deus de Elias, o Deus de Israel, Jeová. Ela já conhecia. Não sabemos como. Possivelmente a fama de Jeová estava precedendo a chegada de Elias. Nós vimos isso acontecer no livro de Josué, quando os espias foram enviados para conhecer a cidade e entraram na casa, num prostíbulo de uma mulher chamada Raabe. E quando os espias chegaram, a mulher Raabe, o que Raabe falou para eles? Bem sei que o Deus de Israel é Deus tanto no céu como embaixo na terra. Todos aqui estão com o coração desmaiados por causa do Deus de Israel. Antes dos espias chegarem na casa de Raabe, ela já estava com seu coração sendo convertido pelo que ouvia falar acerca de Deus. Não é difícil a gente entender que o mesmo acontecia com essa viúva. É provável que ela já tivesse ouvido falar do Deus de Israel. Além disso, preste atenção, além disso, o seu Deus, Baal, estava sendo reduzido à categoria de verme. Estava sendo provado que o seu Deus não é nada. Estava sendo provado para que todos vissem que uma barata age mais do que Baal. Então, quando chega Elias deve ter uma roupa típica, reconheceu ele como um israelita. Então, ela sabia que ele sim adorava e servia ao verdadeiro Deus. Algo estava mudando no coração dela. Ela já estava reconhecendo o Deus de Elias como sendo o único Deus de verdade, tão certo como vive Yahvé, tão certo como vive Jeová, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela tinha certeza que o Deus de Elias não era como Baal, ela tinha certeza que o Deus de Elias não era um Deus morto, não era uma pedra, não era um pedaço de pau, não era um pedaço de bronze, era um Deus verdadeiro. Era a mão de graça. Era a mão da graça de Deus alcançando pecadores aonde tiver pecadores. Já tínhamos o exemplo do pai Abraão.
e foi arrancado pelo Senhor do meio de um povo pagão, e ele também era pagão, idólatra. Mas mesmo no meio da crise provocada pelo pecado, crise que significava a fúria do Senhor, o juízo de Deus, o Senhor não se manifesta somente como um carrasco juiz. Ele oferece graça no meio do castigo. A notícia ruim de hoje é que, eu não sei se os irmãos já perceberam, mas nós também estamos vivendo em crise. Há algumas fortes semelhanças entre os dias de Elias e os nossos dias. Nossos pecados, em especial o pecado da idolatria, que é virar as costas para Deus. Preste atenção, idolatria não é apenas se prostrar diante de uma imagem, não. Idolatria é pôr qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa no lugar de Deus no nosso coração. Por vezes, o nosso verdadeiro Deus somos nós mesmos, que achamos que controlamos a nossa história e governamos os nossos passos. Quando você decide de forma autônoma a sua vida, você está tomando o lugar de Deus, você é um ídolo teu. Então, nossos pecados, em especial a idolatria, que é virar as costas para Deus, agindo como se fôssemos o Senhor de nossa história, tem gerado consequências terríveis para esse mundo. Violência, guerras, pestes, pandemias, seca, miséria, fome. Tudo isso, irmãos, não tem outra origem senão o pecado dos homens. Não tem outra origem. Nosso verdadeiro problema não é a injustiça social. O nosso verdadeiro problema não é a falta de educação. O nosso verdadeiro problema não é a falta de um governo, não é a falta de uma política econômica. O nosso verdadeiro problema é o pecado. Por isso que só o que pode transformar uma sociedade é o evangelho. Não são políticas econômicas, políticas de educação, política de distribuição de renda, nada disso. Você vai encontrar lugares que não têm essa disparidade econômica. Você vai encontrar lugares que não têm a violência do jeito que temos. Vai encontrar lugares onde o nível da educação é top. E o pecado reina da mesma forma, as pessoas estão na mesma miséria espiritual, sofrendo outras consequências do pecado. Essa é a notícia ruim. A boa notícia é que Deus ainda pode nos alcançar com sua maravilhosa graça, mesmo no meio de uma crise. E não precisa de muita coisa. Na história de hoje, bastou que uma mulher confiasse na palavra do Senhor para transformar radicalmente a história de sua casa. Eu vou repetir. Na história de hoje, bastou que uma mulher confiasse nas palavras do Senhor para mudar radicalmente a história de sua casa e de sua família. Não precisou de muita coisa. E olha que hoje não precisamos mais de profetas, como no passado. Basta olharmos para a palavra de Deus e Deus continua falando conosco. Encontraremos várias promessas de manutenção, de provisão, de milagre para a nossa vida e para a vida de nossa família. Então o que falta em nossa casa? Falta pelo menos uma pessoa que confie completamente na palavra de Deus. Se todos confiarem, vai ser uma bênção, um paraíso. Eu digo isso porque eu sei que muitos dos irmãos passam por luta. Muitos dos irmãos enfrentam lutas terríveis em suas casas. O Senhor pode alcançar toda a casa, mas basta que uma ou um confie na palavra de Deus. E a história da sua casa vai mudar. Vai mudar radicalmente. Temos promessas bíblicas em relação a isso. Salmo 103, versículo 17, eu vou ler para os irmãos. Diz assim, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça
sobre os filhos dos filhos. A promessa é o seguinte: se você teme ao Senhor, seus filhos serão alcançados, os filhos dos seus filhos serão alcançados, e a presença do Senhor sempre estará lá na tua casa. Salmo 128, versículo do 1 ao 4, diz assim: ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho da tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. As primeiras promessas, tanto do Salmo 103 como do Salmo 128, estão condicionadas ao homem que teme ao Senhor. A pessoa que teme ao Senhor. Uma pessoa que teme ao Senhor. Ou seja, acabou essa desculpa. Pastor, você não conhece o meu marido, não conhece os meus filhos, não conhece a minha casa, não conhece o quintal que eu vivo. Eu moro em casa de bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Lá na minha casa não tem condições de fazer nada. Não. A Bíblia diz que se você teme ao Senhor, há promessas para a sua vida. Atos, capítulo 16, versículo 31, o episódio da conversão do carcereiro, quando ele se viu desesperado, e ele achou que os presos tinham fugido da prisão onde estava Paulo, ele perguntou o seguinte: o que farei? O que farei para herdar a vida eterna? Paulo respondeu o seguinte: crê no Senhor Jesus, será salvo você sozinho. Crê no Senhor Jesus e se vira nos 30. Crê no Senhor Jesus e os outros que se lasque. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A gente nasceu aprendendo que filho de crente não é crentinho. Nasceu aprendendo isso. Mas hoje nós compreendemos que a promessa de Deus é para nós e para nossa casa. Para nós e para nossa casa. Quando nos aliançamos com o Senhor, aliançamos também nossos filhos. Eles são pecadores. Vai chegar um momento que eles vão ter que se envergonhar dos seus pecados e reconhecer Jesus como Salvador. Eles passarão pelas águas do batismo quando tiverem consciência disso. Mas a promessa do Senhor, por toda a Bíblia, é para tu e a tua casa. Preciso terminar com aplicações. A primeira é que precisamos sair daqui hoje com a certeza de que o que vai garantir o futuro da nossa casa não é o governo, não é uma política econômica, não é a formação acadêmica, nem a influência de bons amigos, muito menos a sorte. Nada disso tem o poder de sustentar nossas famílias no meio da crise, nada disso. Devemos sair daqui hoje com a certeza de que nossa família ou nossas famílias estão nas mãos daquele que tem todo o poder. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus provedor é o nosso auxílio. Ele não apenas pode suprir nossas necessidades físicas, mas também pode alcançar todos em nossa casa com o seu santo amor, matando nossa fome, nossa sede física, mas sobretudo saciando nossa alma com uma salvação eterna. Amém? Nos consagremos ao Senhor e consagremos nossa casa a Deus. Pessoal da música, venham nos ajudar. Feche seus olhos nesse momento, curve sua cabeça. Pai querido, a tua palavra nos encontrou nessa manhã, justamente a nós, Pai. A maioria de nós tem passado verdadeiras lutas dentro de suas casas. A crise tem nos alcançado e tem nos vitimado, igual tem vitimado milhares ou centenas de milhares de outras pessoas. Mas nós saímos daqui hoje com a certeza de que ainda que passemos por dias difíceis,
ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que a crise se estenda ainda mais, ainda que a seca se alastre por esse mundo, o Senhor irá providenciar o que é necessário para cada um de nós. A tua graça irá nos alcançar como alcançou essa pobre viúva em sua insignificância. A sua graça também irá nos alcançar não porque nós somos merecedores, mas porque a sua graça é assim, é graça. Porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós confiamos, ó Pai. Nós confiamos não apenas que nossa casa não sucumbirá no meio dessa crise, mas nós confiamos que no meio dessa crise a sua graça alcançará a nossa família, nosso lar, transformando vidas, convertendo corações, tudo para o louvor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados